Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela foi feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um. Maldita Geni. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar de Geni e o Zeppelin. A gente vai falar sobre tanto a música do Chico Buarque, quanto o musical e toda a polêmica que envolve o filme que está sendo feito. E por polêmica eu quero dizer apagamento trans. Trans fake tá mais para apagamento mesmo, real, total apagamento, que quase aconteceu, mas que foi revertido. Enfim, vamos falar aqui sobre Geni e o Zeppelin e sobre como a Geni é sim uma travesti. Mas antes da gente ir para o vídeo em questão, quero te fazer o convite para você ajudar a transmissão a continuar se mantendo. Você pode fazer isso tanto virando um membro daqui do canal, quanto também me apoiando no Apoia-se, porque eu abri um Apoia-se cujo link é apoia.se/transifemissão. E o link, além de estar aparecendo aqui na tela, ele também está na caixa de descrição para você só clicar e ir lá e me ajudar. São só R$10 mensais e me ajuda muito a fazer isso daqui continuar acontecendo, a fazer esse projeto chamado Transmissão continuar no ar. Agora sim, a gente pode ir para o vídeo em questão. Bom, caso você não saiba o que está acontecendo, a música Geni e o Zeppelin dos anos 70, do final dos anos 70, que foi escrita por Chico Buarque, tá para virar um filme. Mas antes de eu falar exatamente sobre a questão do filme, vamos falar um pouquinho sobre essa música. Chico Buarque escreveu ela em 78, tendo algumas inspirações ali que não cabe muito para eu falar aqui, mas o ponto é uma música muito boa, eu recomendo muito que você ouça. Se você nunca ouviu essa música, ouça. Primeiro porque Chico Buarque é maravilhoso. Eu gosto muito das músicas do Chico Buarque, muito mesmo. E além dele ser maravilhoso e um excelente compositor e cantor, essa música tem uma letra muito incrível. A música retrata Geni, como o próprio nome já diz, que é uma mulher que ela tá vivendo ali em uma comunidade, uma cidade, nada é muito especificado. O que é especificado é que a Geni se deita com vários homens daquele local, que ela é uma pessoa muito boa e que se doa para os outros, portanto, ela doa também o seu corpo para os homens que a querem possuir, e a cidade a odeia por conta disso. O que denota toda uma hipocrisia dos homens que vão atrás dela, para se deitar com ela, mas que a maltratam ali socialmente, que todo mundo maltrata ela. Porque todo mundo sabe que ela é uma mulher fácil. Só que a Geni, ela tem um coração muito bom e ela ajuda todo mundo daquela cidade, mesmo ela sofrendo muito. E vem esse refrão, que é o joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela foi feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. E a história muda um pouco quando chega um Zeppelin na cidade, Um Zeppelin ali, pra quem não sabe, vai estar aparecendo uma imagem aqui de um Zeppelin, mas são esses dirigíveis que eram muito usados em guerras e tudo mais. Esse Zeppelin chega na cidade com vários canhões apontados ali, e o comandante desse Zeppelin pretendia destruir a cidade. Qual a motivação? Na música isso não é muito explicitado não, mas ele queria destruir aquela cidade. E ele muda de ideia quando ele vê a Geni, porque ele fica meio que encantado pela Geni, e ele diz que a condição para ele não destruir aquela cidade é ele se deitar com a Geni, ele ter uma noite com a Geni. A Geni, a princípio, ela não quer se deitar com ele. Ela acha meio que asqueroso tudo aquilo, toda aquela ideia dela ter que se deitar com ele, tudo. Ele não atrai ela não gosta dele, ele é muito polido, pelo que diz a música, enfim. Ele não é alguém que atrai ela minimamente, a ideia não atrai. Só que aquela cidade que estava odiando a Geni, que sempre odiou a Geni e que agora estava tendo na Geni a única salvação para continuarem vivos, implora para que a Geni se deite com esse homem para poder salvar todos eles. E de maldita Geni, ela passa a ser considerada bendita Geni ao
no mesmo momento ali em que ela pode salvá-los. De tanta insistência da cidade, a Genie ali, como ela era essa pessoa que se doava pra todo mundo, como ela era essa pessoa extremamente boa, e ela fica ali totalmente feliz, né? Porque pela primeira vez ela tá sendo prestigiada. Pela primeira vez ela tá sendo ali uma pessoa que tá, enfim, recebendo elogios da cidade, tá recebendo louros da cidade que sempre a odiou. E aí ela decide que ela vai se deitar com aquele homem. Eles têm uma noite onde, né, é dito que o cara, ele se lambuza, ele se suja ali com a Genie, né, e tudo. Então dá a entender de que foi uma noite bem quente mesmo. E depois, quando amanhece o dia, o cara vai embora, né, e tudo. Depois que ele se deitou com a Genie, ele vai embora sem destruir a cidade. E a Genie tá feliz porque ela pôde salvar aquela cidade. E ela imagina que agora, finalmente, ela vai ser bem tratada. Mas, a partir do momento que o Zeppelin vai embora, que a ameaça não existe mais naquela cidade, que a cidade está salva, todas as pessoas daquela cidade voltam a atacar a Genie, dizendo: joga pedra na Genie, joga bosta na Genie. Ela foi feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um. Maldita Genie. E assim se encerra a música. Essa música, ela é excelente porque ela denota toda essa hipocrisia da sociedade, todo esse machismo da sociedade com aquela mulher que ela foi feita para servir. Toda a cidade vê na Genie alguém que foi feita para servir, alguém que pode apanhar, alguém que foi feita para apanhar, alguém que é o tempo inteiro maltratada, escorraçada, jogada de lado, a não ser quando é para ela servir aos interesses daquelas pessoas daquela cidade, principalmente aos homens daquela cidade. Quando eles querem usá-la, eles a procuram. Quando eles não querem usá-la, quando é para, né, ter ali as aparências na sociedade, eles a escorraçam. Se você achou essa narrativa muito parecida com pessoas trans, você não tá enganado. Porque, apesar de na música não dizer que a Genie é uma mulher trans, no mesmo ano, em 1978, ainda em 1978, saiu um musical chamado A Ópera do Malandro, né? Na verdade, é Ópera do Malandro, sem esse A, sem esse artigo. Eu gosto de enfiar artigos onde não tem, né? É incrível. Mas o ponto é que ainda em 78 saiu esse musical, A Ópera do Malandro, em que o Chico Buarque, que foi quem escreveu a música, ele também foi um dos autores, ele também foi o criador desse musical. Na Ópera do Malandro, a Genie foi interpretada por um homem. Eu vou ter que olhar o nome dele aqui. O homem que interpretou a Genie na Ópera do Malandro em 1978 foi Emiliano de Guimarães. Um homem interpretando essa personagem. O que fez ela ser uma travesti. E eu sei, você deve estar pensando, tipo, nossa, mas por que colocaram um homem pra interpretar? Por que não contrataram uma travesti? Porque nessa época era assim que se faziam as coisas, tá? Nessa época, mulheres trans não interpretavam mulheres trans. E em 2014 também era muito comum ainda ter homens interpretando mulheres trans, porque essa peça voltou, né? Esse musical voltou aos cartazes em 2014 e mais uma vez a Genie foi interpretada por um homem cujo nome é Kleber Montanheiro. Então a gente teve Emiliano de Guimarães interpretando a Genie em 78 e a gente teve Kleber Montanheiro interpretando a Genie em 2014. Nas duas vezes em que a peça foi em cartaz, a Genie foi interpretada por um homem. Nas duas vezes a Genie era uma travesti, ela era uma personagem travesti. E já era um pouco problemático, porque volto a dizer, nessa época era comum, até 2014 ainda era comum que personagens trans fossem interpretadas por homens. Infelizmente. Então, nas duas vezes em que a peça foi em cartaz, que a Genie foi retratada como uma travesti, ela não foi interpretada por uma travesti. Nas duas vezes a gente não teve a oportunidade de ter uma atriz travesti interpretando a Genie. Mas é muito importante prestar atenção nesse ponto. Em 1978, a música foi lançada. E ainda em 1978, a música foi interpretada em um musical cuja Genie era uma travesti. Então, desde a criação desse cenário, né, dessa história, a Genie é uma travesti.
A Geni, ela vive o que travestis vivem. Nós que somos mulheres trans, né, mulheres trans travestis, enfim, dá na mesma, nós vivemos isso o tempo inteiro. Nós somos procuradas pelos homens quando convém, e geralmente na encolha, e na sociedade esses mesmos homens que nos procuram, eles nos apedrejam. Eles jogam pedra na gente, eles cospem na gente. Eles acham que nós somos boas de apanhar, nós somos boas de cuspir. É óbvio que essa interpretação ela pode se extrapolar para várias vivências de mulheres, né? Corpos femininos são constantemente usados pelos homens dessa forma. Mas com travestis, isso é muito, muito emblemático. Até porque, né, com nós acontece o tempo inteiro. A sociedade, ela aceita um homem se relacionando com uma mulher cisgênero. A sociedade não aceita um homem se relacionando com uma travesti. Então, a sociedade como um todo, ela endossa uma violência mais forte ainda com a travesti. A travesti sempre é boa de apanhar, sempre é boa de cuspir. Taca pedra na travesti. Maldita travesti. Então, a Geni, ela sempre foi uma travesti. Ela sempre teve uma vivência de uma travesti. Sempre. Desde a criação. E agora a gente vai pro filme de agora, né? Que tá sendo construído nesse ano de 2025. Pela diretora Anne Mui-Laerte. A Ana Mui-Laerte, ela é uma diretora de cinema muito boa daqui do Brasil, tá? Pra vocês terem uma ideia, né? Ela tem uma vastidão de filmes muito bons que ela já dirigiu, mas, né, o mais famoso, dos mais recentes, é Que Horas Ela Volta, que é um filme, assim, que muita gente lembra, muita gente assistiu no cinema, muita gente foi impactada. Mas ela já fez vários outros também incríveis, assim, né? É Proibido Fumar, por exemplo. Enfim, ela tem uma vastidão de filmes excelentes. E ela tá aí dirigindo essa nova adaptação da música do Chico Buarque chamada Geni e o Zeppelin. E, né, a adaptação é mais do musical, na verdade, do que da música em si. Então é uma adaptação direta daquele musical em que a Geni é uma travesti. Mas acontece que a Ana Mui-Laerte, apesar dela ser muito foda, ela não teve a sensibilidade que ela deveria ter tido, porque ela decidiu escalar uma atriz cisgênero para fazer o papel da Geni. A gente tá falando de, em 2025, um filme que provavelmente, né, vai sair em 2026, ou talvez até em 2027, vai saber em que uma personagem trans estaria sendo interpretada por uma atriz cisgênero. Mas não chega a ser exatamente transfake, porque nem a personagem seria trans. Na ideia da Ana Mui-Laerte, a personagem seria, de fato, uma mulher cisgênero. Quem ela tinha escalado, né, para poder interpretar é a Tainá Duarte, que é uma atriz muito boa. Inclusive, que mulher linda. Nossa senhora, ela é muito linda, muito, muito linda. E, né, foi anunciado ali até com uma foto dela, né, com o cabelo todo descolorido, cabelo loiro e tudo mais, né, que provavelmente já era ali para poder fazer a personagem, né, provavelmente já era uma preparação para a personagem. Só que isso não foi nem um pouco bem recebido, porque pessoas trans ficaram muito revoltadas, principalmente mulheres trans e travestis ficaram muito revoltadas dessa personagem estar sendo interpretada pela Tainá. Não pela Tainá em si, porque ninguém questionou o talento da Tainá, né? Ninguém questionou a capacidade da Tainá de vivenciar essa personagem de uma forma tão incrível, mas sim o fato da Tainá ser uma mulher cisgênero. A gente tá falando de uma personagem que ela, desde o ano da criação dessa personagem, ela é interpretada como uma travesti. Ela tem uma vivência que é a vivência que travestis têm na sociedade desde que o mundo é mundo. E aí, essa personagem sendo interpretada por uma mulher cisgênero e se tornando uma mulher cisgênero. Eu vou ler pra vocês o que exatamente a Ana Mui-Laerte falou, porque ela fez um reel tenebroso pro Instagram, onde ela se explicava, né, o porquê que ela tinha tomado essa decisão e tudo mais, e dizendo que ela estava aberta ao diálogo. Então eu vou dizer pra vocês exatamente qual era a ideia dela, a partir tanto da música quanto também da peça, para trazer a interpretação da personagem Geni agora no filme, sendo pensado em 2025. Eu vou pegar só um trecho específico, porque ela falou muitas coisas nesse reel,
E não vale a pena falar tudo que ela falou nesse reel. Foi um reel bem esquisito. Bem esquisito. Bem desconectado, né? Mas ela, ao falar da personagem da Geni, ela disse o seguinte. E eu nem discordo muito do que ela disse não, tá? Mas enfim, ela disse o seguinte, abre aspas. Poderia ser uma mulher trans, uma mãe solteira, uma carroceira da favela do Moinho, uma presidente tirada do poder sem crime de responsabilidade, uma floresta atacada diariamente por oportunistas. Então, no filme, a personagem seria uma prostituta cis da Amazônia. A gente entendeu que essa poesia poderia ter várias interpretações e que a gente poderia fazer essa versão amazônica cis com a atriz Tainá Duarte. Eu não discordo totalmente do que ela disse, porque, como eu disse, a letra foi construída para mostrar a forma como a sociedade trata mulheres, né? Só que a letra, ela foi construída para falar principalmente de mulheres trans, mas é uma forma de mostrar como que mulheres são tratadas, né? É para mostrar toda a hipocrisia e todo o machismo, toda a misoginia que existe na sociedade. Então, sim, a Geni, ela é uma personificação de todas as mulheres. Ela é uma personificação de todas as mulheres, isso é um fato, né? E ela poderia ser levada para várias vivências diferentes de violências que acontecem com mulheres. Qualquer mulher pode se identificar com a Geni, qualquer mulher consegue se identificar com a Geni. Mas a Geni, desde que a peça foi feita no mesmo ano em que a música foi lançada, a Geni é uma travesti. Como eu disse, a vivência da Geni é toda parecida com a vivência de travestis. Toda parecida. Até porque eu preciso lembrar pra vocês que 90% das mulheres trans e travestis do nosso país, Brasil, estão na prostituição, estão vivendo da prostituição por imposição da sociedade. Então, você quer um cenário mais Geni do que a população trans, cujo 90% tá aí, né, se deitando com qualquer um, porque precisa sobreviver, e sendo o tempo inteiro usada por homens que as odeiam, por homens que tacam pedra nelas, que socialmente tacam pedra nelas. Basta lembrar, gente, 2018, quando a gente estava naquele período eleitoral que acabou elegendo o fascista do Bolsonaro, a gente teve mulheres trans no Twitter falando, né, mulheres trans que trabalham com prostituição no Twitter, expondo homens que eram conservadores, mas que usufruíam dos seus serviços. A gente teve mulheres trans dizendo que se o Bolsonaro fosse eleito, elas iriam jogar o nome dos seus clientes que eram conservadores e estavam apoiando o Bolsonaro nas redes sociais. A gente teve esse fenômeno acontecendo. E isso não é novidade para nenhuma mulher trans. Gente, eu sou uma mulher trans que tem o privilégio, né, que não deveria ser privilégio, mas na sociedade que a gente vive é um privilégio. Enfim, eu sou uma mulher trans, eu sou uma travesti que nunca precisei me prostituir para sobreviver. Eu nunca precisei me prostituir, eu nunca me prostituí na minha vida. E constantemente no Tinder chegam perfis de homens sem cabeça, né, os famosos casados e tudo, querendo ficar comigo. O tempo inteiro chegam homens conservadores de direita querendo ficar comigo. E não é como se eles não soubessem que eu sou travesti, porque eu fiz questão de colocar ali na foto escrito, na foto de perfil tá escrito que eu sou uma mulher trans. E eles me procuram. E são homens que são de direita, são homens que votam no Bolsonaro, são homens que estão muito alinhados ao discurso da extrema-direita que me desumaniza. Mas eles me procuram. Por quê? Porque apesar de eu ser boa pra apanhar, né, de eu ter sido feita pra apanhar, eles também acham que eu fui feita pra me deitar com qualquer um. Porque eu sou travesti. Porque eu sou uma mulher trans. E eles me procuram por isso. E você que tá assistindo isso pode ficar tranquilo, tá? Porque eu não me deito com eles. Eu não me deito com esse tipo de homem, credo. Não. Se tem uma coisa que eu não faço é me deitar com esse tipo de homem. Mas eu não me deito com eles por quê? Porque eu tô numa posição em que eu posso escolher não me deitar com eles. Né? Eu tô numa posição em que eu não preciso me prostituir pra sobreviver. As que precisam se prostituir pra sobreviver
90% das mulheres trans e travestis, elas estão se deitando com eles, elas estão se deitando com qualquer um porque elas precisam pagar as contas, porque elas precisam pagar a transição delas, elas precisam pagar as cirurgias delas. E para além disso, elas precisam pagar a comida que vai estar no prato delas. Elas precisam pagar as roupas que elas vão usar. Elas precisam pagar o aluguel da casa delas, a conta de água, a conta de luz, o condomínio da onde elas vivem. Elas precisam pagar todas essas contas. E o único local em que elas conseguem dinheiro para pagar todas essas contas é na prostituição. 90% das travestis e das mulheres trans estão vivendo dessa forma. Então, a personagem da Geni, ela é sim travesti. Ela tem uma vivência sim de travesti. Tanto que não é à toa que desde 1978, desde o ano em que a música foi lançada, o musical foi feito com a Geni sendo travesti. Então sim, qualquer mulher pode se identificar com a Geni, mas ela é travesti. E quando a gente fala do ano de 2025 e a Ana Mui Laerte falando um negócio desse, que a Geni ela pode ser qualquer mulher, e sim, ela pode ser qualquer mulher, mas ela falando isso, que decidiram fazer uma leitura cis da Geni, é um apagamento de uma personagem trans. Isso não teria problema se a gente não fosse, se nós, pessoas trans, não compuséssemos uma parcela da população que está totalmente apagada. Se nós não tivéssemos sendo relegadas da sociedade o tempo inteiro. Se nós não tivéssemos esse apagamento tão grande e sistemático com C, acontecendo dentro de todos os âmbitos trabalhistas que a gente tem no país, inclusive nos cenários artísticos. Inúmeras vezes, personagens trans são jogadas para que pessoas cisgêneras interpretem. Inúmeras vezes isso acontece. E a gente dá sorte quando a personagem, pelo menos, continua sendo trans, mesmo sendo interpretada por um ator cis ou por uma atriz cis. Mas nesse caso, além de ser interpretada por uma mulher cisgênero, a personagem ainda seria também cisgênero. É um duplo apagamento. E as atrizes trans, elas estão precisando de trabalho, porque as atrizes trans não são contratadas para interpretar nem mesmo personagens que são trans. E a gente está falando da Ana Mui Laerte. A gente está falando de uma mulher que é de esquerda, de uma mulher que é feminista, de uma mulher que está totalmente alinhada com as nossas agendas, de uma mulher que entende que mulheres trans são mulheres. E nem ela teve essa sensibilidade de se tocar que a Geni deveria ser interpretada por uma atriz trans. Que uma personagem que é historicamente conhecida como uma personagem trans deveria ser interpretada por uma personagem trans. E Ana Mui Laerte, ela estava fazendo a história da Geni e o Zeppelin, se baseando no musical que foi inspirado na música da Geni e o Zeppelin, que foi inclusive criado pelo mesmo autor da música da Geni e o Zeppelin, mas para justificar que ela iria escalar uma atriz cisgênero, a Ana Mui Laerte foi se pegar nas obras que o Chico usou para se inspirar para poder construir a personagem da Geni. Se fosse assim, então era para Ana Mui Laerte ir fazer as histórias que o Chico se inspirou. Escolher uma das histórias que o Chico se inspirou e colocar ali. Não seria um Zeppelin, seria um navio. A Geni, no caso, ela não iria querer continuar na cidade. Ela iria sonhar em ser levada para fora dessa cidade. Era isso que era para acontecer. Era para ser uma história bem diferente. Bem diferente. Porque não seria a história Geni e o Zeppelin. Só que, com toda essa repercussão que aconteceu, a gente teve, inclusive, várias trans famosas
né, se posicionando, indo lá e falando pra Ana, diretamente falando pra Ana que ela tava errada. A gente teve a Lineker falando, a gente teve a Gabriela Lohan falando, a gente teve a Olivia falando, a gente teve inúmeras falaram, né? A gente teve até a Camila Pitanga, que é uma mulher cis, falando, né, que tava errado e tudo mais. Com toda essa repercussão, a produtora resolveu, né, tanto a Ana Mui Laerte quanto a produtora e a própria Tainá resolveram que era melhor realmente escalar uma mulher trans, né? Depois que muitas pessoas se posicionaram falando óbvio, elas decidiram que realmente era melhor seguir com o óbvio, né? E a gente teve a produtora anunciando que seria que a Geni seria interpretada por uma atriz trans. A gente teve a própria Tainá também vindo falar, né, que a Geni seria interpretada por uma atriz trans e pedindo desculpas, né, por todo o ocorrido. A Ana Mui Laerte também, né, veio a público dizer que seria, sim, interpretada por uma atriz trans e também pedindo desculpas, né, pelo ocorrido e tudo mais, né, pedindo desculpas a todas as pessoas que se sentiram apagadas, né. Já não gosto muito desse negócio de se sentiram, porque foram apagadas, de fato, não foi só um simples sentimento. Houve um apagamento direto, né? Mas enfim, a gente vai ter alguma atriz trans interpretando Geni Zeppelin. Não sei ainda quem é que vai interpretar, mas a gente vai ter, né? Contracenando com o Seu Jorge, porque eu nem falei isso, mas o Seu Jorge é quem vai interpretar o comandante, né? O comandante do Zeppelin, né? E eu tô muito ansiosa pro filme, porque eu tenho certeza que vai ser um filme excelente, né? Apesar disso, a Ana Mui Laerte é uma diretora excelente, o material base é um material base excelente. Imagino que com toda essa discussão que aconteceu, a Ana vai procurar ali fazer uma Geni muito, muito, muito fidedigna à vivência de pessoas trans, né? Pelo menos é o que eu tô esperando. Que eu tô esperando muito que seja assim. Muito mesmo. Então a gente teve algo positivo saindo disso tudo, né? Que a gente tanto trouxe um pouco de holofotes pra esse filme, né? Apesar de que o filme é de uma das músicas mais famosas do Chico Buarque, então ele já teria todos os holofotes. Mas a gente teve também essa volta, né? Essa mudança de posicionamento, a gente teve esse entendimento. Mas é interessante focar nisso, no fato da Ana Mui Laerte não ter se tocado que a Geni deveria ser interpretada por uma atriz trans, assim como a personagem é uma personagem trans. E aí eu não sei, né, tipo, porque assim, ao mesmo passo que a Ana Mui Laerte, ela diz que a Geni, que qualquer mulher pode se ver na Geni, e pode se ver na Geni mesmo, né, enfim, é comum que qualquer mulher que sofreu alguma violência se veja na Geni, e tem mesmo que se ver na Geni, porque a Geni é representativa para as mulheres de um modo geral. A Ana Mui Laerte não consegue ver, pelo visto, né? Mas o que eu posso tirar de interpretação disso tudo é que a Ana Mui Laerte não consegue se ver em uma mulher trans. Ela precisou escalar uma mulher cisgênero para ela conseguir se enxergar no papel. Porque tem muito da diretora no papel que ela escolhe dirigir e tudo. É óbvio que tem. Eu não tô dizendo que sempre precisa rolar essa identificação. Mas nesse caso da Geni, é óbvio que a Ana Mui Laerte, ela foi atrás de uma atriz cis para ela poder ter essa identificação. Porque, pelo visto, ela não consegue se enxergar em uma mulher trans. Enquanto qualquer mulher cisgênero pode se enxergar e consegue se enxergar em uma história cuja protagonista é uma travesti, ela só consegue se enxergar nessa história se mudar a protagonista de uma travesti para uma mulher cisgênero. A personagem precisa deixar de ser travesti, se tornar uma mulher cisgênero, para que as demais mulheres, as mulheres cisgênero consigam ter uma identificação. Não todas, obviamente, mas no caso, a Mui Laerte, ela precisa que a personagem seja cis como ela, para ela se identificar. Aí eu não sei, né, quer dizer, tipo, mulheres trans são mulheres, e a Ana Mui Laerte, ela sabe que mulheres trans são mulheres, ela reconhece mulheres trans como mulheres, mas pelo visto, pra ela, mulheres trans não são tão mulheres assim
como as mulheres cisgêneros são. É interessante pensar a respeito disso. Agora, sobre, né, a cidade ser uma cidade ribeirinha, na Amazônia, isso eu acho excelente, tá? Isso eu acho excelente, eu acho que tem que continuar, até porque pode trazer também uma leitura do garimpo e tudo mais, né, que acontece, né, com todas as violências que acontecem com comunidades ribeirinhas, né, de questão de hidrelétricas, a gente pode pensar em todas essas discussões, né, na opressão que viria do Zeppelin, né, a gente pode pensar em tudo isso, né, então é representativo, tem que continuar, mas a Geni tem que ser uma travesti, porque a Geni é uma travesti. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta o que você achou aqui embaixo. Se você não tem o que comentar, coloca um emoji. Será que existe emoji de Zeppelin, de um dirigível aqui? Não sei se existe um emoji de um dirigível, mas coloca um emoji que remeta à aviação de alguma forma, né? Se não tiver emoji dirigível, coloca um emoji de um avião, alguma coisa assim, né? Coloca aí pra gente, porque assim você dá mais engajamento pra esse vídeo e eu fico sabendo também que você chegou até o final. Você também pode copiar esse link e sair distribuindo por aí, porque isso ajuda muito o meu vídeo a chegar a mais pessoas. E também dê o seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o meu vídeo é legal, que o meu conteúdo é interessante e dissemina o meu conteúdo para mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. E também não se esqueça de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. E eu sei que a minha roupa ela ficou mais anos 50, né, do que anos 70. Mas... Ai, mas tudo bem também, né? Tudo bem também.